Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júnior, professor de Biologia. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula aqui na plataforma eClass da Educação Adventista. Bom, hoje a aula vai ser para os terceiros anos do ensino médio e vamos estar trabalhando ainda com genética e interação gênica. Vamos para a tela para a gente poder fixar melhor esse conteúdo com alguns slides, ok? Vamos lá. Bom, creio que com a tela agora compartilhada vai ficar melhor para vocês poderem visualizar e fixar melhor. Bom, a interação gênica nada mais é do que o compartilhamento de vários genes para condicionar apenas um único caráter. Isso é diferente do mendelismo clássico. Olha só no slide que a gente tem aqui. Você está vendo que o mendelismo clássico ele participa da seguinte forma: um par de gene, né? Um par de gene, azão, azinho, bezão, bezinho, seja qual for, ele condiciona apenas um único caráter. Já a interação gênica são vários genes ou vários pares de genes para condicionar um único caráter. Então vamos supor lá que a cor do cabelo são vários genes que vão condicionar o caráter cor do cabelo. Então no mendelismo você tinha um único par para um único caráter. Agora, na interação gênica, você tem vários pares para um único caráter. Olha só, aqui a interação gênica não epistática. Esse primeiro exemplo de interações gênicas, nós temos três tipos. Esse primeiro tipo da interação gênica fala sobre a não epistasia, ou seja, toda característica que aparece numa reprodução, ela acaba de alguma forma sendo manifestada. Então nós temos aqui quatro tipos de cristas de galináceos: crista simples, crista ervilha, crista rosa e crista noz. Tá, professor, vocês devem perguntar, como é que eu consigo saber quem é dominante, quem é recessivo aqui? Então olha só, olha os exemplos aqui que você tem na sua apostila. Aqui, quando cruzado crista simples com crista simples, deu 100% da F1 crista simples. Você percebe que provavelmente ele é homozigoto, pode ser dominante ou recessivo, até o momento a gente não sabe. O próximo aqui seria o crista simples cruzando com crista ervilha, dando daí 100% de indivíduos crista ervilha heterozigoto. Então a gente já consegue perceber que a crista simples ela é recessiva em relação ao crista ervilha. O outro caso seria a crista rosa. Cruzando com crista simples, você tem 100% de crista rosa. Outro exemplo, crista ervilha com crista rosa, você tem 100% de crista noz. Então você percebe que apareceu aqui a quarta característica a partir do momento que eu cruzei indivíduos heterozigoto, crista ervilha com crista rosa. Olha só aqui como que fica o quadro de Pinet quando eu utilizo dois pares de genes. Vou lá e cruzo azão, azinho, bezão, bezinho, ou no exemplo aqui, ezão, ezinho, errão, errinho. Faço um quadro de Pinet com 16 possibilidades, você vai lá ter a probabilidade, vai ter esses fenótipos aqui. Olha só, aqui você tem então, ó, ezinho, ezinho, errinho, errinho, adivinha de quem que é? Crista simples. Ezão, ezão, errinho, errinho, ou ezão, ezinho, errinho, errinho, ou seja, tendo pelo menos um ezão, ele é crista ervilha. Tendo pelo menos um errão, ele é crista rosa. E um ezão e um errão juntos, ele é o crista noz, tá? Agora, a interação gênica, ela pode ser epistática e não epistática. Então, aqui nós temos a epistasia gênica, ou seja, é quando um gene, ao ele aparecer nesse genótipo, ele vai proporcionar uma epistasia do fenótipo, ou seja, ele vai impedir que esse fenótipo acabe aparecendo. Por exemplo, está dizendo lá que o indivíduo, ele azão, azinho, ele tem a coloração do pelo preto, mas o azinho, azinho, ele diz que, se caso ele aparecer, ele condiciona uma outra característica. Se aparecer lá um bezão e um bezinho, vamos supor que o bezão é epistático. Então esse bezão vai impedir o aparecimento daquele azão que manifesta a cor preto. Se não manifesta a cor, a gente sabe que é albino, tá? Olha só aqui. Essa primeira que nós temos aqui é a epistasia dominante. Então você tem aqui na tela, ó, azão, azinho,
é epistático no gene Bzão, Bzinho. Ele domina sobre, tá? Olha só o que a gente tem aqui como exemplo. A primeira aqui é a dominante. Então olha só, você tem aqui, ó, se aparecer Pzão, ele é preto. Pzinho, marrom. Se aparecer um Izão, não importa se apareceu Pzão ou Pzinho, ele é epistático, ou seja, o indivíduo aqui da cor vai ser albino, não vai ter cor. E se aparecer aqui Izinho, Izinho, ele vai permitir a cor do preto e também do marrom. Só que feito um cruzamento entre duplo heterozigoto, olha só a probabilidade que dá. Você tem aqui, ó, por que esses dois indivíduos aqui são brancos? Porque ele tem um Izão, e o Izão está dizendo lá que é epistático. Mas eles carregam outros genes aqui para outras características. Então a geração F1, você vê que surgem 12 brancos, porque todos aqueles que tinham pelo menos um Izão, ele é branco, tá? Preto, aqueles que tinham Izinho, Izinho, que permite a cor, que você está vendo ali do lado esquerdo, foram 3. Então, preto porque apareceu Pzão, Izinho, Izinho. E marrom seria aquele duplo recessivo. Ele aparece o Pzinho, Pzinho, que permite o Izinho, Izinho, que permite a cor, e o Pzinho, Pzinho, que é marrom. Então aqui você tem um exemplo do Izão, que é um gene dominante que condiciona a epistasia para os demais. O outro exemplo aqui seria epistasia recessiva. Então olha só, o que a gente tem ali do seu lado esquerdo? Você tem ali, ó, Czão, condiciona preto. Czinho, ele é um gene epistático. Então apareceu Czinho, Czinho, branco, para a cor aqui. Se ele for Azão, ele é amarelo. E se ele for Azinho, Azinho, ele não produz pigmento, então, né, condicionamos aqui albino. Vamos lá então. Foi feito o cruzamento duplo heterozigoto. Olha só. O interessante aqui é assim. Quando o indivíduo aparece com Czão e Azão, ele é aqui no caso é de coelho, ele é o coelho agute, que ele é amarelado, tá? Então, são 2 agutes, duplo heterozigoto, foi feito o cruzamento. Olha só aqui, nós tivemos 9 agutes, que apareceu o Czão e o Azão, então eles condicionam a cor normal. 3 pretos, porque ó, você viu que apareceu Azinho, Azinho, não produziu pigmento, mas permitiu o aparecimento do preto, tá ali do lado esquerdo, ó, Czão. Já no caso, os 4 albinos que aqui apareceram, você percebe que eles são albinos por quê? Porque eles são Czinho, Czinho, e não importa qual letra tenha depois o A aqui. Se eles são Czinho, Czinho, como a epistasia é recessiva, então simplesmente ele bloqueia o amarelo. Se você for observar bem esse esquema aqui, você consegue perceber que não tem como aparecer algum tipo de coelho que seja amarelo. Por que não tem como? Que para ser amarelo, ele precisa ter pelo menos um Azão e ter Czinho, Czinho. Porque se ele tem Czão, ele é preto. Mas nesse exemplo aqui, Czinho, Czinho condiciona o quê? Ele é epistático, então ele bloqueia e deixa o indivíduo albino. Tá bom? Pessoal, uma revisão rápida agora para vocês poderem fixar melhor. O que nós falamos aqui sobre interação dominante e interação recessiva? A interação dominante é quando um gene dominante ele é epistático, ele bloqueia, tá? E gene recessivo é quando epistasia recessiva é quando ele é um gene epistático recessivo que ele acaba bloqueando a produção dos demais. Pessoal, viu que interessante que é a interação gênica? Vimos que é diferente do mendelismo clássico, até porque ela trabalha com vários genes para condicionar apenas um único caráter. Então, isso que você tem que ter em mente, essa diferença que tem entre o mendelismo clássico. Mas é algo super interessante. Vocês viram sobre a herança interação gênica não epistática, a epistática dominante e a epistática recessiva. Então, vamos fixar, vamos fazer os exercícios e
vamos aprender isso aí. Valeu? Grande abraço, até a próxima.